Muito boa noite a todos. Lembrando que a nova abertura ali é apresentar, está no passado, então é abertura, não é encerramento. Hoje a gente continua aquele tema, então, 28 de junho, o tema dialética. Sócrates, depois Hegel, Platão fala alguma coisa, mas foi Sócrates que começou. É o diálogo, né? E além do Sócrates, tem algum filósofo mais moderno que trata disso? Hegel, mais moderno será Hegel. O Hegel? Depois não teve mais ninguém? Eu saiba, não. Tá. Eu lembro. Uhum. Ah, mas tem 13 dialéticos, tu juntou tudo isso. Essa aí. Então, lei do câmbio, lei da mudança dialética, dinâmica. Dinâmica, nada muda. Aí. Nada fica onde está, nada permanece como é. Isso aí já vem lá desde Heráclito de Éfeso, tudo muda. Tudo se transforma. Estudar os objetos seres em forma dialética significa estudá-los de forma dinâmica, estudá-los em seu devenir, em sua forma, e não na sua forma estática, como falava Parmênides, lá um pré-socrático. Para a dialética, as espécies animais e vegetais não foram criadas de uma vez e para sempre, senão que têm sofrido, sofrem e sofrerão muitos câmbios evolutivos e mutações, tanto boas ou ruins. Beto Simon, Marisete Souza, tem mais gente lá, Samuel, Clóvis Frascone, T. Benincá, Tereza, Cleusa de Souza, Samuel Fogaça, Albani da Silva, Felipe Bittencourt, Ana Napoleão Vieira, Mara Fração, Silvia Rosane, Salva, Valéria Gola, Heloísa Silva Viana, Lingerie, olá, Lingerie, mas aí tem a ver com a roupa de baixo, né? Roupa íntima. Nery Tomás, ó, grande índio. Eric Patrícia, Albani dando um like ali. E boa noite pro Nery também. O Nery é um exemplo de um cara simples, mas ele pesquisa. Eu gosto dele. Toda pessoa que pesquisa, que vai atrás, tem curiosidade científica de aprender. Para dialéticas espécies, tá, isso já foi. Similarmente, não tinha terminado ainda. Similarmente, a sociedade não tem sido sempre como é hoje. Ela vai mudando, vai evoluindo. Tudo evolui. Nem sempre existe a propriedade individual dos meios de produção. O Estado, as classes sociais, a família monogâmica, patriarcal, tudo vai mudando. Os antigos clãs, as tribos, que não existindo, tampouco para sempre. Tudo vai se transformando. Hoje temos famílias de pais separados, tem famílias homoafetivas, então tem uma série de mudanças que antigamente não tinha. A definição de família também houve mudanças. A estrutura da personalidade do homem atual é muito diferente do homem primitivo, antigo, medieval ou futuro. Para a dialética, nada é absoluto, eterno, perfeito. Lembrando, dialética tem a ver com diálogo, conversa. Há que aclarar, esclarecer que, ao demais, o câmbio, a mudança dialética, existe outro tipo de mudança, a mudança mecânica. A mudança dialética é impulsionada pelas próprias forças internas das coisas, pelas suas contradições internas. Lembrando daquela lei de Hermes, os contrários, o encontro dos contrários. Ali a macieira. A macieira, hoje mesmo eu lembrei uma história que a macieira, tu pode tirar... Tu tira a maçã, como é que é? Deixa eu ver. Tu tira a maçã, mas a macieira continua sendo macieira. Assim nós também. Tu pode tirar um braço, uma perna, mas tu continua sendo uma pessoa.
Só uma curiosidade, pessoal falando maçã, mas na minha área, cuidado com as sementes de maçã, tá? Ela tem cianeto. Então, Quem é que come 20 maçãs por dia? Ninguém. Pois é. Se a gente, na verdade, para a pessoa morrer, ela precisa comer 25 maçãs por dia. Com as sementes. Isso aí porque tem o cianeto é um gás venenoso. Tudo que tem cianeto, ácido cianídrico, cianeto de seja lá o que for. Foi uma das coisas que matou na Botkiss em Santa Maria. Sim, o cianeto ele é complicado. E não só na semente de maçã, tá? Na semente de cereja também. Teve um caso de um indivíduo lá nos Estados Unidos que ele comprou umas cerejinhas, aquelas, né? Ele foi comprar uma. Ele comprou uma, botou na cabeça que ele queria experimentar a semente da cereja. Ele experimentou uma, ele gostou do gosto da semente da cereja. O que ele fez? Ele comeu a segunda. Gostou? Falou, não, então isso não vai fazer mal. Comeu a terceira, morreu. Por quê? Tinha cianeto na semente. Mais do que a maçã. Mais do que a maçã. Então, a semente da cereja e a semente da maçã, elas são perigosas. Então, o correto é não comer mesmo, né? Não comam as sementes de maçã de cereja, que elas têm veneno, tem cianeto. E não é agrotóxico, não, é veneno natural mesmo delas, né? E qual a função biológica do cianeto? Matar. O cianeto, ele geralmente ele não tem uma função a gente positiva. Conhece a visão. Ele não tem uma função positiva. O mesmo problema é a mandioca. A mandioca ela é venenosa por causa disso. A gente ingere a mandioca, ela tem uma substância chamada limanarina, ou linamarina, um desses nomes, que pelas proteínas do nosso organismo, elas convertem essa substância em ácido cianídrico. E o que acontece? Ele é por isso que ele mata. Então, por isso que ela é considerada tóxica. Inclusive, uma coisa bem interessante, na faculdade, certa vez, um colega meu, ele foi apresentar um trabalho, ele trouxe um pouco como é que era uma região lá que produzia farinha de mandioca. Essa empresa que tinha lá, eles não tinham tratamento nenhum para os resíduos. O que eles faziam? Eles pegavam o resíduo da mandioca e jogavam lá no meio do mato, lá. Ficava céu aberto mesmo, céu livre. O que acontecia? Se tu vai ver em volta dessa região, não tem um ser vivo, porque ela é tóxica, nada se desenvolve ali em volta. É complicadíssimo. Além que nem no eucalipto, né? Isso. Então, ali não se desenvolve vida. Por causa disso, é complicado. Então, quando se fala, muita gente acha que só porque o aipim, que é parente, ele é comestível, que a mandioca também é. Não, mas não é. Não é. A mandioca dá farinha, a farinha de mandioca, ela recebe um tratamento. Então, a mandioca pura não pode ser consumida. Ela é triturada, assada. Sim. O eucalipto, tu sabe qual é a substância que libera? É alguma resina? Não. Provavelmente é resina. O princípio ativo do eucalipto que eu conheço é o que dá o cheiro, que é o eucaliptol. Mas, não, digo aquele que não cresce nada no mato. Também. Não sei dizer qual é. Posso dar uma pesquisada, trazer para a próxima. Agora, o eucaliptol é interessante porque, sabe aquelas substâncias com cheirinho bom de eucalipto? Gostinho bom de eucalipto? É por causa do eucaliptol, que ele é muito utilizado na indústria de perfumaria. É uma substância bem... Eu gostava muito da bala de eucalipto, e eles têm essa substância lá. E a maçã tem várias histórias. Tem a história do Newton, aí que diferencia o gênio de nós que somos pessoas comuns, né? Meros mortais. Porque o gênio, de repente tu tá lá, cai a maçã, dali tu não vai deduzir uma lei. Ele, a partir daquela queda, os corpos maiores atraem corpos menores. Aí deduziu a lei da gravitação. Sim, é uma descoberta casual. Sim. Não, e não se fala em invenção, é descoberta. E a questão do iPhone e do iPad é porque o cara fazia uma dieta e comia só maçã. Por isso Apple, o símbolo Apple, mas é o símbolo também da banda de Liverpool, né? É a maçã, e a própria megalópole, Nova York, é a grande maçã também. Por que também não sei, mas é a grande maçã. E ali mostra as podres, aí não sei por que ele está mostrando as maçãs podres. Ali entra uma questão bem interessante, né? A gente tende a comprar a da Branca de Neve, mas teoricamente essa aí é melhor, porque os vermes comem, se os vermes não comem é porque não é tão bom. Então é uma coisa interessante.
Se pode enunciar com o encadeamento dos processos. Tudo na natureza é processo. Oposto ao isolamento das coisas, que é uma característica da metafísica. Então, aí eles criticam muito a questão da metafísica. A dialética estuda o devenir, o processo de cada caso, para não isoladamente, senão em sua inter-relação com os demais. Para a dialética, as ações são recíprocas em interações. Nada está isolado, né? Tudo está interrelacionado. O avanço do conhecimento, o desenvolvimento das ciências. É o que permite o anunciado dessa segunda lei da conectividade e ação recíproca. Entre os reinos vegetal, mineral, animal, não há separação total, senão só um processo. É do simples para o complexo. Tudo se encadeia e isso também é certo que o que respeita à sociedade é a mesma coisa. Começando com pequenas tribos, clãs, tribos, vilas, cidades, megalópolis, até a aldeia global que temos hoje. Hoje não faz sentido ficar se falando em nações, está cada vez mais sendo um mundo só, um planeta só. É uma tendência. As diferentes sociedades que têm atravessado a história dos homens devem ser consideradas como uma sucessão de encadeamentos de processos, os que cada uma delas tem surgido necessariamente da que a precedido. Você estuda a história, tem muitos povos que já desapareceram, tiveram sua época de ouro e depois a decadência, e isso acontece também o tempo todo com a sociedade. Como seres humanos, elas envelhecem, crescem, envelhecem e morrem, e vão se transformar. A cada 50 anos, se tu analisar, tudo muda. O que são 50 anos? E hoje é mais acelerado ainda, né? Cada vez mais acelerado. Daqui a 50 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, tudo vai mudando. Felipe Bittencourt, Ana Napoleão, Mara François, Silva Rosane Salvan, Valéria Gola Patrícia, Ali Heloísa, Marisete, Eric Patrícia. Essa aí já tínhamos falado. Treiro Chico Bento e Paulo Dario. Tudo se relaciona com tudo. Tudo é interrelacionado. O caráter dialético do real significa que cada coisa não é o que é e só chega a sê-lo na sua interna relação. União e dependência uma das coisas das outras. Em último termo, a totalidade do real. Lembrando também que existe a questão do holograma, o pequeno contém tudo. Isso aí vai se repetindo na natureza, desde o micro até o macro. Mas o caráter dialético é o que real não só significa que tenha uma relação interna, senão mais profundamente, ainda que cada coisa é o que é em um processo continuado, evolucionário. Devemos recordar também, tudo evolui no universo. A ciência, a natureza, a sociedade deve ver-se como encadeamento de processos. É a teoria sistêmica que se chama. O motor que ativa para o desenvolvimento dos encadeamentos é o autodinamismo. O universo autoconsciente, isso aí é um título de um livro. O desenvolvimento em espiral, tudo é espiral, geometria fractal, 1608, sequência Fibonacci. As coisas evoluem segundo o processo circular, mas não volvem ao ponto de partida. Ele vai, em vez de voltar ao ponto de partida, ele volta um pouquinho mais acima, sempre para sempre ascendendo. Num contínuo, voltando o ponto por cima do padrão anterior. E assim sucessivamente, uma espiral ascendente para cima. E o próprio movimento do sistema solar é nesse sentido também, é interessante. O descobrimento da célula vive seu desenvolvimento. E aí, com a invenção do microscópio, começou a se ver as organelas dentro das células. Cada célula é como se fosse um indivíduo inteiro, ela tem a sua independência, mas também é dependente de outras células, formando tecidos, órgãos, sistemas. Lembrando que célula é química pura. Química pura. Então, o ser humano, por si só, ele é química pura. Então, sempre não faz muito sentido você tentar separar a biologia da química, porque a biologia é um tipo de química, só que a química voltada para isso. E é interessante, a química, muita gente... Eu sempre gosto de falar isso, ressaltar isso, porque... Estequiometria é chato, tem algumas partes aqui mesmo. Estequiometria, ela é chata, mas ela é importante para a gente saber
a quantidade de substância necessária para a gente obter... A teoria compartimental. Sim, para a gente obter uma quantidade específica de produto. Então, a estequiometria, ela tem essa função. Tu saber quanto tu vai colocar de um, quanto tu vai colocar de outro, para obter um certo tanto de um terceiro, que seria o produto. E lembrando, eu sempre gosto de ressaltar isso, que tudo é química, porque muita gente que faz aula, principalmente o pessoal do ensino médio, eles têm o costume de ter um preconceito com a química, achar a química não serve para nada. Na verdade, a química serve para tudo. Tudo é química. Por mais que você talvez não vá... O viés ao pó voltará, chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Por mais que talvez você não vá mexer especificamente com o cálculo químico, o cálculo de reação, você não pode desmerecer a química, porque desmerecer a química é o mesmo que desmerecer o ser humano, é o mesmo que desmerecer o universo, porque é tudo química. Mais cedo foi falado de alimentação. Alimentação tem a ver até com a alquimia, se tu vai buscar. Sim, e a alimentação também é química. A mistura, as misturas. Tanto é que quando a pessoa ela ingere algum produto estragado, a gente fala intoxicação alimentar. Intoxicação é um termo químico. Refere-se geralmente a coisas tóxicas, a venenos, entre aspas. Então, intoxicação. Quando você teve intoxicação alimentar, o que aconteceu? Você foi envenenado com o alimento. Talvez o alimento fora de validade. Tem diferença de intolerância e alergia. Sim, justamente. Inclusive, outra coisa que muita gente não consegue associar, os problemas psicológicos. Se você toma remédio, é porque aquilo ali tem uma causa química. Porque um remédio é um produto químico. Por isso que as doenças, elas são químicas. Vai ver, Dr. Flávio está aí, não me deixa mentir, toda doença ela tem um mecanismo químico de ação. Se tu vai analisar lá, alguns, claro, não foram decifrados ainda, mas sabe-se que todas elas têm um mecanismo químico, um mecanismo biológico. Hoje de manhã eu estava falando sobre os receptores do cérebro. Os AMPA tem que entrar sódio, e os NMDA tem que entrar cálcio, tem que remover o magnésio que está no canal iônico para entrar o cálcio. Se o cálcio não entrar, ele não vai funcionar. Aí que a memória funciona. Através do... tudo é química, bioquímica, biofísica. Os pensamentos, lembranças, o ato do aprendizado, o ato de tu raciocinar, é tudo químico. Amor, amizade. Amor, amizade, felicidade, inveja, rancor, raiva, vai ver que é tudo químico. Luxúria também tem uma causa química, né? Então é tudo químico. Então, por mais que talvez você não goste de fazer o cálculo química, beleza? Eu, por exemplo, eu não gosto... Lembre que a química é consequência energética, genética, depois que vem a química. Uhum. Se bem que a genética também é um tipo de química, né? É um tipo... A genética, né? Não deixa de ser... só que a química raiz, é lá o início de tudo. A maioria das doenças hoje em dia se fala em acetilação de estonas, que são as moléculas do DNA, e metilação de bases do DNA. Sim. Metilação e acetilação, acetil e metil. Metilação vem de metil. CH3, né? Metil é CH3. É um radical. Tu tem uma substância que ela é ligada a uma molécula de carbono. É metionina, metilação. Então é tudo química. Então, por mais que talvez você não goste do cálculo químico, beleza. Mas não desmereça a química e tenha ciência. A metilação acelera e a acetilação inibe. Eu não lembro agora. Por mais que talvez você não goste da química, pelo menos tenha ciência de que ela é importante para a manutenção de toda a vida no universo. Inclusive, ela é importante para a manutenção da vida humana. A Terra é carbono, tem outros planetas que são outros elementos. Lá se acredita que tem a vida mais etérica, não é palpável que nem a nossa. E lembrando a célula aí, então, ela tem tem a matriz energética, que é a mitocôndria, tem a lisossoma, que vai produzir as proteínas, que é o que a gente mais utiliza. Ali tem a formação de energia, placas solares, tem 2 tipos, né? Até outra ocasião dá para conversar sobre isso. Tem as fotovoltaicas e tem a outra, que eu não lembro o nome agora. Uma é fotovoltaica. E a outra são 2 sistemas, não lembro o outro. Fotovoltaica, ela... É a dualidade da matéria, onda e partícula. Fotovoltaica ela é ainda mais utilizada. Inclusive, aproveitando, uma das construções da MRV, né? Tudo acontece. Uma das previsões para o futuro é que a gente abandone os combustíveis fósseis para utilizar carros movidos a energia solar. Então, é mais ou menos um sistema parecido com esse aqui. Ele gera energia e essa energia ela faz o carro se mover sem precisar da queima do combustível.
Então, tem uns vídeos que nós vamos falar futuramente, que vai falar sobre Tesla e vai fazer uma sobre isso aí. E é interessante isso. Inclusive, essa parte de energia, essa parte de questão de energia renovável, ela cai um pouco na minha área, engenharia química. A gente trabalha muito com isso, a gente vê um pouco disso. E é bem interessante. Só que é um assunto só para... Os países da Europa estão investindo bastante. E Pernambuco é onde mais tem... aí entra os cataventos também, tanto energia solar quanto energia eólica. E ali produção até chegar na casa. Energia geotérmica também. Mas aí tu está falando do carvão? Ah, tá. Lá eles usam bastante, inclusive de marés eles usam. Eles têm as ondas de choque, eles aproveitam aquelas ondas para gerar energia elétrica. Tem muito fiord, tem muitas as pedras e as reentrâncias. Então, casas, prédios com energia solar. Que é interessante, né? Como eu já falei, isso aqui é o futuro. É uma coisa interessante que a gente tenha, porque isso aqui vai mudar muito a questão do modo de vida humano. Vai economizar bastante, né? E é uma energia que ela não se acaba. Inclusive, uma curiosidade sobre os carros de energia solar, eles não são movidos, eles não precisam necessariamente do sol, eles precisam apenas de fótons. Então, se eu tenho poste ligado, já funciona. É interessante. A mesma coisa que eles, a energia elétrica, que o próprio rodado já vai produzindo, sempre se plugar na... São autossuficientes. Eric Selinger? Não. Eloy Selinger. E Chile, Ana Lu já deu lá. Chile Martins. Tomé. Everaldo Chico Bento. Tem bastante na Europa, já tem bastante energia solar, elétrica. O descobrimento da evolução, ali mostra todos os processos. Isso aí já não tinha, isso aí já foi. Aí. Todos os processos lá, o reino mineral, vegetal, protista, monera, até chegar ao ser humano. E ali os períodos, Oligoceno, Pleistoceno. Ali é o Charles Darwin. Que ele tem um livro que as pessoas não conhecem muito, que é A Origem do Ser Humano, não A Origem das Espécies. Ele fez depois da Origem das Espécies. A evolução do ser humano, a origem do ser humano é uma coisa. A Origem das Espécies é considerada a obra-prima dele, né? Charles. Claro, ainda tem algumas linhas. Ele velejou em Galápagos e lá muita coisa foi desenvolvida lá. Existem algumas linhas de pensamento, geralmente fundamentadas na questão cristã, na questão religiosa, orientadas, né, por uma ideologia religiosa de que evolução não existe. Mas até o Papa já disse que existe evolução. Nosso atual Papa. Isso aí é um papo que a gente estava conversando outro dia. Tu pega os Estados Unidos, ao mesmo tempo ele tem os maiores pesquisadores do mundo, vão para lá, as mentes mais, seja do Japão, do Oriente, vão tudo para lá. E alguns brasileiros também. E por outro lado, a maioria do povo, 70% protestante, vive não aceitando a teoria da evolução e aceitando que a Terra tem 6 mil anos. Se a Mesopotâmia tem 6 mil anos, e a pirâmide já tem mais de 3 mil anos, a Esfinge tem mais de 5 mil anos, como é que a civilização vai ter 6 mil anos? Não tem fundamento. Não tem. E aí quando se pergunta para eles, tá, mas os dinossauros morreram há 65 milhões de anos. Aí eles tentam teorias bem malucas para tentar explicar os dinossauros. Só para dizer que não existe evolução. Só que isso é algo que está se quebrando, tá? A gente tem que entender uma coisa. É possível acreditar em Deus e acreditar na ciência ao mesmo tempo. É possível tu acreditar em Deus. Eu acredito nos dois. E tu acreditar na evolução. Houve uma criação primordial e depois o processo evolutivo. E na verdade Deus está sempre criando. Jesus diz, o Pai está sempre trabalhando. O Pai nunca para. Eu particularmente vejo a própria evolução como algo divino. Por si só. Porque a gente acha, é incrível, pega lá um peixe abissal, que por algum motivo são peixes que não vivem na superfície. Produz a luz própria. Com o tempo, essas criaturas, elas desenvolveram mecanismos, como elas foram para o escuro, elas não enxergavam. Então o que a natureza se encarregou de fazer? Com que mesmo elas não enxergando, elas conseguissem se mover lá embaixo. Então essas criaturas, os peixes abissais que vivem lá, eles não precisam enxergar. Para que eles vão enxergar? Se eles têm outros mecanismos para se direcionar. É que nem o som. Eu tenho um vídeo ali, não sei se é nesse ou em outro,
que mostra o morcego e o golfinho. O golfinho chega a 100 mil Hz e o morcego 20 mil, 30 mil Hz. É a colocalização. Inclusive, o sistema do radar, né? Uma coisa interessante, que os radares que a gente usa, eles foram baseados no sistema de ecolocalização que é visto na natureza. Inclui a ecolocalização dos morcegos e dos golfinhos. Principalmente dos morcegos. Principalmente dos morcegos. O morcego é um animal fantástico. A pessoa não gosta muito dele porque ele é um bichinho meio feio. E tem aqueles seres intermediários, que é a salamandra, o peixe pulmonado. Então tem algumas figuras, o pterodáctilo não existe mais, mas ele era a transição do réptil para ave. Então, os dinossauros, acredita-se que os dinossauros, pelo menos os menores, eles tinham penas. O tiranossauro... Dizem que as galinhas são as que sobraram dos dinossauros. Eles eram répteis, só que eles ainda assim eles tinham penas, né? Só que ambos são uma evolução do outro. Lembrando que tem alguns casos, né? Uma coisa que ainda não se tem certeza é aqueles dinossauros grandes, tipo o tiranossauro. Inclusive, eu até perguntei para um paleontólogo uma vez, ele falou que não tem como provar... surgiu daqueles grandão. Ele fala que qualquer uma das teorias que o tiranossauro... de que ele seja um animal plumado ou que o tiranossauro não seja plumado, até o momento, como não se tem muita informação, ele falou que as duas teorias elas podem ser válidas no momento, porque não tem uma certeza se ele tinha ou não penas. Alguns relatos, alguns registros apontam que sim, só que tem outras descobertas que mostram que não. Então tem muita aquela questão de que talvez o tiranossauro ele começou com penas ou ele perdeu depois, ou ao contrário. Mas o ligado às aves não eram aqueles pequenos? Aqueles pequenininhos, eles... Aqueles enormes. Isso, esse é o tiranossauro enorme. Os Velociraptor, por exemplo, muita gente acha que o Velociraptor é aquele que aparece no Jurassic Park, né? Só que não, o Velociraptor ele era menor, ele era baixinho, ele era rápido. É o Papaléguas hoje em dia. Um tio de um Papaléguas. Ele era plumado. Então ele era um réptil que tinha plema, só que... de origem a emo, avestruz. Sim. Claro que eles ainda, no filme Jurassic Park novo, eles ainda abordam aquela versão antiga do Velociraptor, que ele era um réptil e tudo mais, que era mais parecido com um jacaré gigante, com um lagarto gigante, do que com... E lembrando que dinossauro não é lagarto, tá? Muita gente acha que... até porque o próprio nome dinossauro, se eu não me engano, ele tem origem no termo lagarto terrível. Só que não é um lagarto, eles são seres diferentes. Lagarto que a gente teve depois foi o Megalania, que é a Megalania, que inclusive ele deu origem ao atual dragão de Komodo. Megalania, o dragão Komodo, todo mundo sabe que é um animal que ele é estressadinho, e ele é venenoso, é um lagarto venenoso. O Megalania, ele era também estressadinho, ele era venenoso, só que ele era gigante. Então imagina se um bicho desse existisse hoje em dia. É complicado, né? E na época os bichos tudo era desse tamanho. A Titanoboa era uma anaconda dos filmes que a gente vê, aquela gigantesca. Ela é uma titanoboa. Os crocodilos antigos, eles eram gigantescos também. Mas é bem interessante essa questão da evolução e ver como houve a adaptação dos seres vivos. O mamute já é do terciário quaternário, já, né? Isso. O mamute ele já sucedeu a época dos dinossauros. Isso. Só que é um período que era do gelo, ele era muito peludo. Ele veio antes dos elefantes, né? Os elefantes de hoje... mas já tinha o mastodonte. Sim. Os elefantes de hoje, eles são parentes do mamute. Só que, na época, o mamute ele tinha uma pelagem... E o cavalo era pequenininho, depois cresceu. O mamute tinha uma pelagem muito densa, porque naquela época... Por causa da adaptação, evolução. Porque naquela época ele precisava ter essa pelagem densa. A evolução trabalhou de forma que ele tivesse aquela pelagem para poder sobreviver às condições de frio extremo. Hoje o elefante não precisa mais disso. O elefante vive onde? Na África. E o hipopótamo? África Índia. Isso. Então... E o hipopótamo vem de qual? Hipopótamo não sei te dizer, Flávio. Mas é um daqueles lá, porque ele é o Leviatã. Sim, sim. Aliás, o Leviatã não, o outro bicho lá. O Leviatã ele chamava as baleias também. O Leviatã é o hipopótamo é o outro. Não lembro o nome. Inclusive, uma coisa engraçada, teve uma baleia gigantesca na época que ela devorava outras baleias. Outros seres que antigamente, hoje em dia as pessoas só de ver já ficam com medo, que é o tubarão, que as pessoas não viram como é que é o megalodonte. Megalodonte, ele era um tubarão gigantesco. Então, aquele bicho, se existisse hoje, provavelmente a gente não ia ter essa diversidade de vida que a gente tem nas águas hoje. Que ele era
Para a época, era conveniente que ele fosse gigante. Mas com a evolução, ele só diminui em tamanho até que ficou o nosso tubarão, que a gente conhece hoje, né? Que uns gostam, outros não, outros têm medo, uns adoram. Eu gosto de tubarão. O crocodilo do Nilo é parente daqueles... Sim, crocodilo. Ele ainda é bem grande. Crocodilo eles são bem velhos. O alligator, né? Eles vivem bastante. Alligator é outra espécie também. O alligator é da América do Norte. Isso. E outra coisa, porque tem muita gente, mas não tem nada a ver com macaco. É a mesma analogia do cano. A água vem pelo cano, mas ela vem da fonte. E o espírito humano vem através de corpos primitivos, mas ela vem do mundo espiritual. Então, não quer dizer que um macaco evoluiu para onde? Arthur Payan, Margarete Formentin. E ali tem uma visão cômica, né, que é um dos futuros ruins, digamos assim, é a obesidade, que já é um presente, né? Já não é tão futuro. E o outro é aquele abaixado de novo, teclando lá no computador. São sátiras que se faz. Até que ponto evoluímos e até que ponto começamos a regredir de novo. Lei da contraindicação, identidade e unidade dos contrários. É uma daquelas leis de Hermes lá. A metafísica descarta a possibilidade de se foram controversas, forças contrapostas coabitem na mesma coisa. Tá. É a questão do yin e do yang, do claro e escuro, do feio e do bonito. Convivam, convivam no mesmo lugar. Habitat é convivência. Né? Todos os que temos nascido nesse sistema social estiveram formados com uma maneira metafísica de pensar. E tendemos a ver um só aspecto das coisas. Um ser unilateral, ou em análise, e a não compreender. Logo, pelas mesmas coisas, mudanças se produzem nas coisas. As pessoas, etc. Pensar que tudo segue igual. Aquelas pessoas que é sim da Gabriela, vou ser sempre assim, não vou mudar. É medo do novo, neofobia. Então a gente tem que buscar neofilia, amizade pelo novo, e não medo do novo. E você falou mais cedo sobre a questão do empreendedorismo, as pessoas que empreendem não têm medo. Quem tem medo se acomoda e acaba deixando a vida levar, né? Tu tem que levar a vida e não deixar a vida te levar. Deixar a vida se levar é se suicidar. Então, o cara fez para questão de rima, mas se for analisar, a música está errada. Ali ele está falando da acomodação e não tu ter o domínio da tua vida. E a dialética afirma que a contradição ou as contradições internas existem em todas as coisas, que a luta entre os dois polos, ou aos pés da contradição, se produz o campo. O que na biologia... Qual? Tá, mas... Acho que é. Se fala em alostase, se você buscar nos livros de biologia, de medicina, que é esse equilíbrio dos contrários. É um pouco diferente da homeostase. A homeostase é tender para o equilíbrio. Mas o equilíbrio é dinâmico, que nem o pH, vai de 3,25 até 3,7, 3,35. Então tem coisas que tem a temperatura média, 36, 37. Então ela não tem um certo dinamismo. Se chama alostase. E a mesma questão, o feio e bonito, o claro e escuro, o masculino e feminino, positivo e negativo. Os contrários acabam... Cada coisa está composta de elementos que... Faltando-se, não? O que é ali? Inseparavelmente vinculados entre si. Achando-se. Inseparavelmente vinculados entre si. Se excluem ao mesmo tempo. Até ontem eu estava vendo um vídeo sobre a questão da matéria escura e da energia escura. É bem interessante. Por que 70% do universo é matéria escura e energia escura? E a matéria é 23%. Enquanto a matéria que a gente conhece, matéria física, é 4 ou 5%. O que tu olha no universo é 5%. Então a gente não conhece quase nada, né, se for analisar. E a questão também da matéria e da antimatéria. Se elas fossem 50%, virava tudo energia e nós não estaríamos aqui.
há um predomínio da matéria sobre a antimatéria. Por isso que existe vida como a gente conhece. Se predominasse a antimatéria, teria outro tipo de vida, baseado em antimatéria. O todo é mais que a soma das partes, mas se manifesta em cada parte. Então, teoria holográfica, o todo se manifesta em cada parte, está contido em cada parte, mas ele é mais que a soma das partes. Essa visão sistêmica de um crescimento sempre acima. Se desprega no plano horizontal de constantes mudanças e desenvolve evolução num plano vertical de profunda transformação. Pesquisa em energia escura e matéria escura tem bastante coisa interessante no campo da astrofísica. O universo está se expandindo e eles acreditavam que ele ia se contrair, mas a matéria escura está criando o contrário, está esfriando e distanciando cada vez mais. A tendência é esfriar. É o desvio para o vermelho que eu chamo. Então, a dialética, tese, antítese e síntese. Tese ou afirmação. A antítese é a negação. E a síntese é a negação da negação. Que, se não me engano, é o terceiro excluído, né? Vida e morte. Ah, por isso que está a massa podre. Ah, aquele lá não dá para aproximar? Ah, tá. Na metafísica, então, lei do progresso por saltos, transformação da quantidade em qualidade. Buscar sempre a qualidade. A metafísica aceita a mudança em quantidade, mas não em qualidade das coisas. Por isso que ela é criticada. O nascimento de um animal ou planta, vemos como a gestação que se foi produzindo paulatinamente no seio da mãe, do ovo, da semente, em certo momento dá origem a um produto distinto. A semente morre para dar origem a outro ser. Estes exemplos temos como se verifica na dialética, o acúmulo paulativo de quantidade até um ponto que está um salto e mudança em qualidade, não necessariamente em quantidade. E é interessante, se tu pegar vírus, bactérias, fungos, são milhões de descendentes, né? E o ser humano vai ter 20, 30, dificilmente vai ter mais do que isso. Os microscópios têm que multiplicar um monte porque duram menos também, né? E morrem mais. Há muitas mudanças contínuas, mas ao acumular-se terminam por produzir mudanças bruscas, que são as mutações, por exemplo. Se examinarmos as mudanças históricas, vemos que não se produzem indefinidamente, que não são contínuas. Há um momento em que, em lugar de pequenas mudanças, a mudança se produz mediante um salto brusco. Quando a coisa não se muda, aí o exemplo é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e tantas outras. Mudança de natureza, mudança quantitativa. O exemplo da água, temos a mudança de graus de calor, mas não de natureza ou estado. Aí a gente está falando do gelo, do líquido, do gasoso. Né? Quando muda a natureza, ou quando há uma conversão de uma e outra, é uma mudança em qualidade. Aí uma aceleração também das vibrações, se tu pegar do gelo até chegar no vapor. Né? E quando é direto, é o gelo seco. Então tem várias solidificação, liquefação, várias condensações. Sim, é porque para te ter a mudança do estado da água, tu tem que ter uma temperatura específica. Mas antes dessa temperatura, tu tem várias mudanças de temperatura. 100 graus para o vapor, né? Isso, tem várias mudanças de temperatura da água ou do gelo, da água líquida ou do gelo, ou do vapor. Tem várias mudanças de temperatura até chegar a um ponto em que ela muda de estado. Mas nesse meio termo, ela pode ser qualquer uma das temperaturas que ela não vai mudar. Então, no caso da água, quantitativo para qualitativo. Do líquido para o vapor, a água só vai mudar aos 100 graus. Então, a água que ela está a 25 graus, ela continua água, a 26 graus ela continua água, a 27 graus ela continua água. Ao chegar aos 100 graus, que daí tem a ebulição, né? A evaporação dela. A evolução das coisas não se pode ser... Aí já não foi falado. Experimenta uma mudança qualitativa, a quantidade se transforma em qualidade. A ciência nos mostra que as mudanças não são indefinidas continuamente, senão, em certo momento, a mudança se bruscamente. Então, quando tem esses saltos quânticos, esses saltos através de mutações. Ou a epigenética, alguma coisa nesse estilo. Lembrando que epigenética é a ação do ambiente sobre ativação e desativação de genes. Exemplo, tóxicos, fumaça, cigarro, bebida, radiação.
Larissa Toretti. Estresse. Você já foi. Lei do progresso por saltos. Transformação da quantidade em qualidade. Ali está mostrando o líquido, o gelo e o vapor. Fusão, condensação, vaporização. Gelo seco é quando é direto do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido. Sim. Fusão, liquefação, condensação. Tanto de um estado quanto para o outro. Ali é a bipolaridade. Comédia e tragédia. A tragédia e a tristeza. Lembrando que máscara é o ego, as personas. Então, quando você pensa em se identificar com o que você é, tome cuidado. Comece a pensar quem você realmente é. Você é mais do que a sua persona, mais que seu pensamento e mais do que o seu papel social. Nós temos vários papéis, né? De professor, de pai, de trabalhador. Quem pensa os dialeticamente os homens ou as mulheres? O que salva as mulheres, o que pensa que todos os homens são iguais? O que perde aos homens que pensam que todas as mulheres são diferentes? Diferentes em grau, em qualidade, né? Isso aí. Boa noite, então. So put your trust in us and we'll be champions.